Graça e paz, a igreja que está aqui reunida. Louvamos a Deus por essa oportunidade de poder bendizer o nome dEle, de poder invocar o nome dEle nessa manhã, nesse dia do Senhor. Vamos então dar continuidade à nossa série de exposições em Apocalipse. Se você é novo por aqui, eu posso lhe dizer que nós estamos expondo o livro de Apocalipse, capítulo a capítulo. Em alguns momentos fomos inclusive mais lentamente na sequência do livro, e assim nós vamos continuar até o final desse ano. Peço que você abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 7. Esse é o texto que nós vamos considerar hoje. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria registrar aqui a minha alegria por muitos motivos. Alegria por estar hoje aqui louvando ao Senhor, como eu já disse, alegria por essa data tão importante para nós hoje, que é o dia da Reforma. Estamos celebrando 504 anos da Reforma Protestante, e eu acredito que não há forma melhor de celebrar essa data do que fazer no século XXI aquilo que os reformadores fizeram no século XVI. Pregar a palavra, expor a palavra na língua do povo, de forma que cada um possa ouvir a voz de Deus. Não queremos ouvir a voz dos homens, não queremos ouvir a voz das tradições religiosas, não queremos ouvir mensagem de autoajuda, de autorrealização, nós queremos ouvir a voz de Deus. E é um privilégio então poder celebrar esse dia pregando a palavra. E tem mais um motivo muito importante, é que hoje eu tenho a minha mãe ali sentada, ouvindo, participando desse culto e ouvindo a mensagem. Ao longo de muitos anos ela tem nos acompanhado pelo nosso canal, também pelas nossas transmissões, e hoje eu tenho o privilégio de tê-la aqui. Dito isso, voltemos ao texto, Apocalipse capítulo 7. E para o início da mensagem, eu queria que nós pudéssemos ler aqui apenas o versículo 17. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo esse capítulo ao longo da mensagem, mas por hora, para despertar a sua curiosidade, vamos ler o versículo 17, que diz assim: Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos em Santa Assembleia, e o nosso desejo, ó Deus, o nosso clamor nessa manhã é que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós e queira falar conosco, ó Pai. Eu peço que o Senhor intervenha nesse momento. Eu peço que o Senhor mais uma vez opere o sobrenatural, e enquanto falamos acerca do texto bíblico, enquanto falamos aos ouvintes aqui, que o Senhor possa falar-lhes ao coração, e que à medida em que nós caminhamos, ó Deus, por esse texto, o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio e faça a sua obra, convencendo, convertendo, atraindo, dando vista aos cegos, dando vida aos mortos, quebrantando corações endurecidos e sensibilizando, ó Pai, consciências cauterizadas. Pai querido, faz a Tua obra nesta manhã, alimenta-nos, ó Pai, revigora-nos com a Tua palavra, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, e queremos ser outra vez alegrados por ela. Em nome de Jesus, nós Te pedimos sobretudo que o Senhor glorifique o Seu nome nessa manhã, pela pregação da palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês têm visto, o livro de Apocalipse está estruturado numa série de visões que vão sendo dadas e que vão mostrando para nós de uma forma cada vez mais progressiva os planos de Deus
para o mundo e especificamente para a sua igreja. E o objetivo desse livro, como nós lemos no capítulo 1, versículo 1, é que em tudo isso a glória de Cristo seja revelada. Apocalipse, como já dissemos, é uma revelação de Jesus Cristo, antes de tudo. E aí você deve então lembrar que justamente por causa disso, no capítulo 1 desse livro, nós tivemos uma visão do Cristo glorificado. O Cristo exaltado em meio aos candelabros de ouro. E depois daquelas cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, nós temos então a visão do trono de Deus no capítulo 4. E cercando o trono de Deus, todos aqueles seres angelicais que ali proclamavam a grandeza e a santidade do nosso Deus. Quando você chega no capítulo 5, a visão progride e entra um elemento novo. É o livro selado, diante do qual o apóstolo João chora muito, porque ainda não tinha sido achado alguém que fosse digno, ou seja, que tivesse autoridade para desatar os selos e abrir o livro. Até que é declarado alguém, existe alguém, João não precisa chorar, existe uma apenas no céu e na terra, é o leão de Judá, é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus selos. O livro então progride, e quando nós chegamos ao capítulo 6, o que nós temos é a abertura desses selos. Foi o que nós ouvimos aqui na semana anterior. E vocês se lembram que à medida em que cada selo é aberto, o que nós temos são cenas de horrores, são guerras, é violência, é fome e epidemias que vão se alastrando sobre a terra. E não nos esqueçamos que por trás de cada uma delas, nós vemos o governo soberano de Cristo, afinal de contas é Ele que abre os selos e dá ocasião a todos esses flagelos. E eu queria relembrar você de 2 perguntas que foram feitas ao final do capítulo 6. A primeira delas é a pergunta das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E eles perguntam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E em resposta foi dito a estes santos que eles deveriam esperar um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que também, como eles, sofreriam por causa da palavra. Caminhando então bem ao final do capítulo 6, há um outro grupo que vem à tona. É quando abre-se o 6º selo, e este selo dá ocasião ao juízo de Deus sobre a terra. E os ímpios, os homens da terra dizem: chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e quem poderá suportar? Essa é, pois, uma pergunta que vai ser respondida agora no capítulo 7. Bem como vamos também crescer no entendimento da resposta da pergunta que havia sido feita pelos santos. Então, enquanto caminhamos no capítulo 7, mantenha em mente a inquietação dos santos, perguntando: até quando, Senhor? E mantenha em mente também o pavor dos ímpios, perguntando: quem poderá suportar? E o que nós vamos ver aqui no capítulo 7 é justamente a revelação desse grupo de pessoas, dessa classe de pessoas, que poderá resistir, que poderá suportar o derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. E este grupo, nós vamos ver, é a igreja de Cristo. Portanto, no capítulo 7, o que nós temos aqui são visões da igreja, são retratos da igreja de Cristo vencendo o mundo, e vencendo inclusive a ira de Deus, sendo derramada sobre ele. Em primeiro lugar, então, eu queria chamar a sua atenção e mostrar que a igreja de Cristo é retratada nesse capítulo como aquela que é
cuidadosamente protegida por Deus. Leia comigo Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 8. Que diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E ele diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gadem 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulão 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Meus irmãos, que visão maravilhosa é essa? Em primeiro lugar, ela começa declarando uma suspensão do juízo de Deus sobre a terra. Final do capítulo 6, abre-se o 6º selo, e ele anuncia o juízo de Deus sobre a terra. O sol se escurecendo, a lua assumindo um aspecto avermelhado como sangue, e as estrelas caindo sobre a terra como figos caem da figueira quando é sacudida pelo vento. Mas antes que essas coisas acontecessem, o apóstolo João vê os anjos nos 4 cantos da terra, retendo o vento da destruição. E depois sobe um outro vento dizendo que seja suspendido por um momento o juízo de Deus sobre a face da terra, até que o Senhor cele todos aqueles seus servos que lhe pertencem. Eu penso que talvez essa seja uma das cenas mais surpreendentes deste capítulo, porque quando você pensa que a terra vai ser derretida, como disse o texto no capítulo 6, quando você pensa que os céus vão ser enrolados, de forma que os montes e as ilhas saem dos seus lugares, nós somos lembrados que Deus também se lembra do seu povo, e Ele é capaz inclusive de fazer parar o vento nos 4 cantos da terra, para cuidadosamente proteger a sua igreja, de forma que ela não pereça juntamente com os ímpios. Esse é o cuidado providencial de Deus. Esse é o amor de um Deus soberano, que é capaz de destruir o mundo, mas que é capaz também de tratar os seus filhos com um amor especial. E é por causa disso então que a punição de Deus, o juízo de Deus, é repentina e temporariamente suspenso, até que o seu povo seja selado, até que o seu povo seja marcado, para que eles não sofram o juízo de Deus na terra. Vocês lembram bem, no capítulo 6, a igreja estava na terra sofrendo a tribulação das guerras, a tribulação da fome, a tribulação da violência e a tribulação das epidemias. Portanto, nós precisamos aprender aqui. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim: você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? E eu sempre respondo: com certeza sim. É o que a Bíblia mostra claramente. O povo de Deus sempre passou por tribulação. A tribulação sempre foi um lugar comum para a igreja de Cristo desde o início. E Deus nunca retirou a sua igreja do mundo para que ela não experimentasse tribulação.
O que Deus fez foi nos preservar, nos guardar, cuidar das nossas vidas em meio às tribulações. Então, seja essa tribulação que a Igreja de Cristo sempre enfrentou ao longo dos séculos, seja aquela dita grande tribulação, aquele período de acirramento da perseguição que precederá o tempo imediatamente anterior à volta de Cristo, Deus nunca nos poupou da tribulação. A tribulação é a cara do povo de Deus. E é justamente na tribulação que o Senhor nos ensina as suas maiores lições. Mas agora o que nós temos aqui ao final do capítulo 6 e no início do capítulo 7 não é mais tribulação meramente. O que nós temos aqui é o juízo de Deus caindo sobre a terra, é a ira de Deus sendo derramada no mundo. E agora sim a igreja ela vai ser poupada. A igreja experimenta a tribulação, mas ela não experimentará o julgamento de Deus. E eu penso que você já conhece inclusive uma história semelhante a essa. Lembre-se do povo de Deus escravizado no Egito, sofrendo severa tribulação por 400 anos. Quem disse que os homens de Deus não sofrem tribulações na terra? Quem disse que o povo de Deus não sofre as adversidades deste mundo? E não sofre inclusive a tirania dos inimigos de Deus? Lembre-se dos hebreus sofrendo no Egito por 400 anos. Mas no final da permanência do povo de Deus naquela terra, quando Deus decidiu julgar, quando Deus decidiu revelar juízo sobre a terra do Egito através da morte dos primogênitos, Deus fez com que antes disso, antes que o anjo da morte passasse, a casa dos servos de Deus fosse selada com o sangue do Cordeiro Pascal, de forma que mesmo estando em meio ao juízo, mas eles não sofreram, eles não pereceram, como os ímpios pereceram naquela noite. É um fato semelhante a esse que nós estamos vendo agora no capítulo 7. O povo de Deus está na terra, mas eles serão selados, para que eles não pereçam. E eu lembro aqui das palavras de Jesus Cristo, falando sobre o tempo do fim, quando ele diz que naquele tempo haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E Jesus diz inclusive em Mateus 24, versículos de 21 a 22, que aqueles dias seriam tão terríveis, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, é isso que Jesus diz, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, meus irmãos, é nesse contexto que nós vemos aqui a igreja sendo retratada como 144 mil selados na terra. E eu sei que aqui tem havido um debate, provavelmente um debate desnecessário, acerca da identidade desses 144 mil. Quem são eles? As seitas adoram esse tema e divergem muito acerca dele. Mas no nosso meio evangélico, o entendimento mais popular é que esses 144 mil referem-se estritamente aos judeus. E eu penso que essa não é a melhor interpretação, meus irmãos. Afinal de contas, o próprio texto diz quem são. Os 144 mil são servos de Deus. São servos de Deus aqui representados pelas 12 tribos de Israel. São os servos de Deus sendo representados por aquele povo a quem Deus revelou o pacto da graça no início da história da redenção. E porque 144 mil, o que nós temos aqui é um número simbólico, não entenda este número como uma estatística precisa. Você precisa lembrar do patriarca Abraão,
um homem que já era idoso, casado com uma mulher estéril, e a quem Deus prometia que dele procederia uma grande descendência. Uma grande descendência. E deste homem, por causa da obra sobrenatural do próprio Deus na vida dele, descenderam 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos. Então aqui na visão, para mostrar como é grande o número daqueles que vão ser preservados do juízo, a visão traz o número 144 mil, que corresponde a 12 vezes 12 vezes 1000. É uma hipérbole numérica, é uma forma de nos mostrar que o povo de Deus é numeroso na terra. E que, consequentemente, a graça de Deus revelada é grande na salvação de muitos. Se a ira de Deus vai ser demonstrada na condenação dos ímpios, a graça de Deus também vai ser demonstrada na salvação de muitos que foram selados na terra para não receber o juízo. Esse número funciona, meus irmãos, mais ou menos como aquela história em que certa vez chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo? Será que eu preciso perdoá-lo 7 vezes? Ou será que eu deveria perdoá-lo 70 vezes? E Jesus diz: nem 7, nem 70. Perdoe 70 vezes 7. É para elevar o número a uma cifra bem grande, de forma que nós possamos perceber aqui a graça de Deus revelada na salvação dos seus. Portanto, meus irmãos, eu creio que não há motivo para que nós pensemos que aqui trata-se de um grupo diferente da Igreja de Cristo. Não, com certeza nós estamos aqui diante da Igreja do Senhor, porque nós somos seus servos, porque nós somos conhecidos por Deus, e porque nós também fomos selados com o Espírito de Deus. Este é o selo de Deus sobre a vida da sua igreja. Nós somos selados como uma forma de demonstrar que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos selados por Deus como um sinal de que nós somos protegidos por Deus. E de que outras pessoas, sejam governos, sejam demônios, eles não têm autoridade para violar ou para causar algum mal à Igreja de Cristo. Nós somos selados também pelo Espírito Santo como uma garantia de que Deus vai cumprir todas as promessas e que nós vamos receber toda a herança que está reservada para a Igreja de Cristo. É dessa forma, então, que nós somos apresentados à primeira visão da Igreja de Cristo no capítulo 7. Um grupo de 144 mil servos de Deus selados para a salvação. Então, se você é um servo de Deus, se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você também foi selado pelo Espírito Santo da promessa, esta visão que você tem aqui no capítulo 7, deveria produzir o maior consolo, a maior segurança, a maior gratidão e o maior louvor em seus lábios. Porque saber, meus irmãos, que por mais dolorosas que sejam as tribulações que nós enfrentamos na vida, o Senhor conhece o seu povo e o Senhor nos protege aqui na terra de uma forma especial. E isso deveria produzir no nosso coração consolo. Diariamente, todo o tempo, nós podemos ser consolados com a visão daquilo que a Igreja do Senhor será na sua volta. Saber que Deus também é capaz, inclusive, de parar os ventos nos 4 cantos da terra para, de alguma forma, proteger o seu povo especialmente, deveria fazer que nós nos sentíssemos cada dia mais seguros nos braços do nosso Deus. Saber que o Senhor conhece especificamente, com detalhes, a mim e a você, bem como a soma de todo o povo de Deus em todas as eras, deveria gerar no nosso coração a mais profunda gratidão, porque o Senhor nos conhece, Ele nos ama, Ele conhece as nossas necessidades,
e Ele tem verdadeiramente cuidado de nós. Saber que Deus nos selou com o seu Espírito, como uma marca de propriedade, como um sinal de proteção e como uma garantia da sua herança, deveria fazer com que os nossos lábios transbordassem de louvor todos os dias e não houvesse sequer lugar para a murmuração, não houvesse sequer lugar para a queixa. Que nos apropriemos, meus irmãos, dessa visão, que nos apropriemos da promessa que ela expressa, e que a cada dia nos sintamos mais seguros, nos sintamos mais confortados nos braços de Deus, nosso Pai. A segurança do crente é um tema de especial interesse para nós cristãos evangélicos. E por causa dela, muitas vezes nós somos taxados como arrogantes. O mundo olha para nós e fala com deboche, eles dizem que são salvos. E parece que nós estamos dizendo isso, baseados naquilo que nós somos, naquilo que nós temos. É como se nós fôssemos arrogantes e assegurássemos a nossa salvação fundamentada em nossos próprios méritos. E não é verdade. Nós não dizemos que somos salvos, nós não declaramos isso por algo que nós vemos em nós mesmos, por alguma qualidade que nós pudéssemos ostentar nessa vida, não. Nós dizemos isso, nós nos alegramos nisso, nós declaramos isso, porque isso é o que Deus diz acerca do seu povo. E seria incredulidade tamanha da nossa parte, se diante de tamanha promessa, nós ainda resguardássemos alguma medida de incredulidade e de incerteza quanto ao nosso futuro, quanto ao nosso destino eterno. Nós podemos dizer que nós somos salvos, se você é um cristão, se você é alguém que verdadeiramente nasceu de novo, você pode saber, você pode dizer, e você pode se alegrar no fato de ser um salvo, porque você foi selado por Deus para a salvação. Não diz respeito a nós, não diz respeito aos nossos méritos, não diz respeito ao nosso esforço, não diz respeito à nossa performance religiosa nessa vida, mas isso diz respeito à promessa de Deus e à segurança que nós temos no cumprimento de todas elas. Estamos seguros nos braços daquele que nos selou neste mundo. Caminhando no texto, eu queria refletir com você sobre uma segunda imagem da Igreja de Cristo aqui nesse capítulo 7, onde Deus nos mostra que o seu povo é graciosamente salvo. Como nós já temos visto ao longo de Apocalipse, cada visão que é dada, ela não necessariamente mostra algo completamente diferente. Às vezes é a mesma coisa, às vezes é o mesmo grupo, às vezes é o mesmo fato que está sendo mostrado a partir de cenários diferentes, a partir de quadros diferentes. Portanto, nós temos uma visão aqui da Igreja de Cristo, nesses primeiros 8 versículos do capítulo 7, e quando nós vamos para o versículo 9, nós vamos ter uma outra visão da mesma Igreja de Cristo. Leia comigo a partir do versículo 9, que diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, temos aqui mais uma visão maravilhosa.
E eu queria então destacar alguns detalhes dessa visão. Primeiramente, eu queria que você observasse a expressão que o autor bíblico usa para designar esse povo. Diz que é uma grande multidão. Irmãos, multidão já significa muita gente. O que será que o autor não quer dizer quando ele reforça, dizendo que é uma grande multidão? E depois, essa percepção é ainda mais aprofundada quando ele acrescenta: é uma grande multidão que ninguém podia contar. O que pode parecer, num primeiro momento, contrastar com a visão dos 144 mil, porque ali falava-se num número exato. Será que de fato refere-se ao mesmo grupo de pessoas, ou são pessoas diferentes? Eu queria lembrar para você um fato, um trecho do Apocalipse, capítulo 5, quando João estava chorando diante daquele livro selado, e ele ouviu uma voz dizendo que o leão de Judá havia vencido e era capaz de abrir o livro. Mas aí quando João olha, o que ele vê não é um leão, ele vê o Cordeiro de Deus sentado no meio do trono. Eu acredito que o que nós temos aqui no capítulo 7 é um recurso literário semelhante. Num primeiro momento, João ouviu, vocês viram isso há pouco, João ouviu, versículo 4, ele ouviu o número dos que foram selados, 144 mil. Mas de repente João olha e o que ele vê é algo diferente. Ele não vê os 144 mil selados na terra, ele vê uma grande multidão que aos seus olhos, enquanto um observador humano, era tão grande que ninguém podia contar. É claro que Deus sempre pode contar, é claro que Deus sempre sabe o número exato dos eleitos, mas do ponto de vista do observador, João se impressiona com uma grande multidão que ninguém podia contar. E ele acrescenta mais a procedência dessa grande multidão, a origem dessa grande multidão. Diz que ela procedia de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha como a visão acerca da igreja de Cristo ela vai se ampliando. Porque se na visão anterior falava-se do povo, de Deus, a partir da imagem daquele povo a quem Deus primeiro revelou a salvação, essa segunda visão, ela mostra que esse povo contém não apenas judeus etnicamente falando, mas que ela contém o Israel espiritual, que ela contém, como diz o apóstolo Paulo, todo o Israel de Deus, incluindo pessoas de todos os povos, de todas as nações e de todas as tribos e línguas. O que nós temos aqui, irmãos, mais uma vez, é um cumprimento da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Deus havia dito para ele não somente que dele procederia uma grande descendência, mas Deus havia dito para ele também que a partir dele, todos os povos da terra seriam abençoados. E é justamente isso que nós vemos aqui, nessa segunda visão do capítulo 7. Um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção, é que essa grande multidão, assim como os outros seres celestiais, são vistos por João em pé, ao redor do trono. Esse em pé precisa sim chamar a nossa atenção, ele precisa arregalar os nossos olhos, porque mais uma vez, ao final do capítulo 6, quando os homens do mundo se veem diante do trono de Deus, eles derretem de pavor. Eles ficam tão assustados, eles ficam tão apavorados, eles ficam tão transtornados que eles desejam morrer. Você lembra disso? Eles desejam que as montanhas se lancem sobre eles e os matem, para que eles não precisem enfrentar em vida o juízo e a ira do Deus Santo. Mas agora este grupo, o grupo dos salvos, tem uma postura completamente diferente diante do trono de Deus. Eles não estão apavorados,
eles não estão amedrontados, eles não estão querendo sumir, não estão querendo morrer, não, eles estão em pé diante do trono, o que significa em que eles se sentem muito à vontade, muito bem-vindos, muito bem acolhidos ali na presença de Deus, e juntamente com os anjos, juntamente com os 4 seres viventes e com os 24 anciãos, eles podem inclusive cantar louvores ao Senhor. Tão confortáveis se encontram naquele cenário. Isso não é uma coisa maravilhosa? Diga lá se isso não é uma coisa para encher o nosso coração de louvor, encher o nosso coração de gratidão. Saber que por causa da graça de Cristo, por causa do amor de Deus, por causa da obra de Deus na vida do seu povo, um dia nós estaremos diante do seu trono e nos sentiremos muito bem acolhidos. O trono da graça não nos causará pavor. O trono da graça não nos causará medo algum, porque nós sabemos que fomos justificados por Cristo e agora nós temos paz com Deus. E por causa disso nós podemos inclusive render louvores ao Senhor. Observe o louvor dos salvos, eles dizem: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O louvor dos salvos também é muito significativo, porque em primeiro lugar eles apontam para que o fato deles terem sido salvos, o fato deles terem escapado da condenação do mundo, não se deve a eles mesmos. Mas antes de tudo eles estão aqui reconhecendo que a salvação que os alcançou pertence ao Senhor Deus. Não pertence a Ele mesmo, não partiu deles. Não foi obra deles, a salvação pertence ao nosso Deus, é isso que eles dizem. E não apenas isso pode ser observado a partir do louvor, mas a partir da forma como eles são apresentados no texto, nós também já poderíamos ter visto indícios disso. Veja lá, primeiramente o texto diz que eles foram apresentados com vestes brancas. Aquelas mesmas vestes brancas que nós vimos lá no capítulo 6, que foram dadas às almas dos santos que esperavam a justiça de Deus. Então, por que será que essas pessoas estão aqui portando vestes brancas? Estas vestes, como nós vamos ver mais adiante, elas apontam para uma dignidade que foi conferida a eles, uma dignidade que foi imputada a eles, que não eram deles intrinsecamente, mas eles foram vestidos de branco para se apresentarem na presença de Deus. Além disso, o texto diz que eles estavam segurando palmas nas mãos. Isso aqui remete para uma cena comum no Antigo Testamento, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus passava um tempo morando em cabanas construídas com palhas de palmeiras para relembrar o tempo em que eles peregrinaram no deserto, onde foram milagrosamente preservados pela graça de Deus que os sustentou e que preservou aquele povo por cerca de 40 anos. Para não falar dos 400 anos em que eles foram preservados no Egito. E de fato, essa grande multidão também acabou de sair do deserto da tribulação. De fato, essa multidão também peregrinou na terra por muito tempo e teve a mesma felicidade de ver a mão de Deus estendida sobre eles, os sustentando, os guardando, os mantendo de pé, apesar das muitas adversidades que todos eles enfrentaram. E é por causa disso então que eles clamam em alta voz. E em resposta ao louvor dos salvos, os seres angelicais respondem dizendo amém. Os salvos dizem: a salvação pertence ao nosso Deus. Os anjos respondem dizendo: é isso mesmo, é desse jeito mesmo, a salvação pertence ao nosso Deus. E eu penso que essa cena torna-se mais vívida ainda, quando nós sabemos que os anjos observam o desenrolar do plano de salvação aqui na terra com muito interesse.
A Bíblia fala sobre isso. E agora os anjos nos céus veem esse plano redentivo caminhar para a sua consumação. E como testemunhas da igreja, o que eles podem dizer é amém. Certamente, é assim. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, honra, poder e força, não podem ser dados a nenhum outro, senão ao Senhor Deus, porque foi Ele que os salvou. E então no versículo 13, peço que você acompanhe a leitura comigo, um dos anciãos pergunta a João, observe a pergunta, ele diz: quem são estes, João? Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E João responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João já havia observado no início dessa segunda visão aquelas vestes brancas. E agora o anjo provoca João, não para saber a resposta dele, mas para despertar a curiosidade dele. É como se fosse uma pergunta retórica, para deixar bem claro que a razão pela qual as vestes da grande multidão era branca, tão branca a ponto de chamar a atenção de João, era porque elas haviam sido lavadas, era porque elas haviam sido alvejadas no sangue do Cordeiro que foi morto. E esse sangue do Cordeiro, irmãos, fala para nós, não do sangue de Cristo literalmente falando, mas ele fala para nós da morte de Cristo, da morte substitutiva de Cristo em favor dos eleitos. Fala do sangue que foi derramado em nosso favor, para que o nosso pecado fosse perdoado, e para que a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, fosse imputada a nós. E é por isso que quando nós comparecermos diante de Deus, as nossas vestes serão vistas como brancas, muito brancas, brancas como a neve. E isso não se deve a nós, não é porque nós sejamos bonzinhos demais, não é porque nós sejamos santinhos demais. E isso se deve única e exclusivamente ao sangue de Cristo, que nos lavou e que nos purificou de toda mancha. Se nós havemos de nos apresentar dessa forma no trono de Deus, é porque pela obra salvadora, pela obra regeneradora e pela obra santificadora do Espírito de Deus em nossas vidas, o Senhor está vestindo a sua igreja com a perfeita justiça de Cristo. E é por causa disso então que os anjos são vistos dessa forma, como aqueles que foram graciosamente salvos por Deus. Como que nós poderíamos aplicar essa segunda visão? Meus irmãos, eu queria encorajar você a nunca se esquecer dessa visão da igreja de Cristo, da igreja triunfante, que escapou da tribulação, escapou do juízo, e agora se apresenta com louvor na presença de Deus. E nunca se esqueça, sobretudo, que a glória da salvação dos eleitos pertence somente a Deus. De tudo que nós desejamos ou desejaremos declarar na eternidade, de todas as coisas pelas quais nós gostaremus de agradecer ao nosso Deus, quando nos encontrarmos face a face com Ele, certamente, como aqui nessa visão, aquilo que nós vamos querer dizer em primeiro lugar, é que a nossa salvação se deve somente a Deus. Esse é o louvor dos salvos na glória, e esse deveria ser o nosso louvor já aqui nessa terra. Nós deveríamos dizer sempre que qualquer bem que possa ser observado em nossas vidas não depende de nós, não provém de nós, provém da obra de Deus em nós. Nós deveríamos sempre lembrar que qualquer progresso que nós possamos fazer em santidade
não se deve ao nosso esforço exclusivamente. Precisamos sim nos esforçar, precisamos ser diligentes nessa vida, precisamos cuidar do nosso testemunho público, mas em último lugar, ou em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que nada disso aconteceria se não fosse a obra de Deus em nós. E por causa disso, nós nunca poderíamos deixar de tributar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Na eternidade, você não vai encontrar nenhum salvo arrogando para si o fato de haver conquistado a sua salvação, o fato de haver sequer contribuído para a sua salvação. Nós já sabemos disso, e os salvos na glória saberão muito mais, que toda a nossa salvação deve-se exclusivamente a Deus. Afinal de contas, a salvação pertence a Ele. E como disseram os apóstolos Pedro e João, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Na eternidade nós não vamos observar nenhuma só pessoa dizendo que chegou ali fruto de sucessivas reencarnações. Nós não vamos encontrar uma única pessoa dizendo que chegou àquele lugar por obra de penitências que foram feitas em favor deles. Nós não vamos encontrar pessoas dizendo que finalmente chegaram à glória porque foram bons cidadãos, porque foram bons pais, bons filhos, porque tentaram ajudar ao próximo sempre que tinham oportunidade. Não, meus irmãos, nada disso. Na glória não existe um espaço sequer para o louvor dos homens. Na presença de Deus, apenas Deus é reconhecido como de fato é o autor e o consumador da nossa fé. Não há participação nossa nisso. Não há glória alguma que nos caiba nesse processo. A salvação pertence ao Senhor e nós precisamos tributar toda a glória a Ele. E por isso então você e eu precisamos nos avaliar, nós precisamos nos perguntar: qual é o fundamento da nossa salvação? Ou em que nós estamos nos confiando, para que também possamos resistir de pé no dia em que Deus revelar o seu juízo sobre a terra? Será que nós estamos nos confiando em nós mesmos? Será que você está se confiando no fato de ser membro de uma igreja evangélica? Isso é muito pouco. Será que você está se confiando no fato de tentar ser cada dia uma pessoa melhor? Será que você está se confiando no fato de você ser uma pessoa caridosa, de você fazer boas obras, de você ser uma pessoa sensível ao próximo? Por mais importantes que essas coisas podem ser, nenhuma delas, nem a soma de todas elas, poderia salvar um único pecador sequer. Que nos avaliemos e que estejamos certos de que se cada um de nós haverá de ser salvo, nós só chegaremos lá se as nossas vestes tiverem sido lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, se a nossa fé estiver depositada em Cristo, se nós tivermos nos arrependido, dado as costas a esse mundo e nos voltado para Deus com fé e com arrependimento diários. Que não nos esqueçamos disso, irmãos. A salvação pertence ao nosso Deus e por isso nós devemos lhe render glórias e louvores. Por fim, eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 15. E você vai ver como que a igreja de Cristo, além de ser cuidadosamente protegida por Deus, além de ser graciosamente salva por Ele, a igreja de Cristo também é descrita como eternamente feliz. Versículo 15 diz assim: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome,
Nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, observe a linguagem sacerdotal com a qual é construída esses últimos versículos. Eles falam em santuário, eles falam em tabernáculo. Você lembra do tabernáculo no deserto? Aquela edificação que funcionava como um ponto de encontro de Deus com o seu povo na terra. Era um santuário de adoração ao Deus vivo, mas ao mesmo tempo era um palácio, onde Deus se fazia presente como rei em meio ao povo que ele havia libertado do Egito. E vocês sabem que o povo de Deus, de uma forma geral, não tinha acesso ao interior do tabernáculo, apenas os sacerdotes. E dentro do tabernáculo havia um lugar mais reservado, chamado Santíssimo Lugar. Ali estava a Arca da Aliança e ali estava também o propiciatório, que era visto como o trono de Deus na terra. E nem todo sacerdote poderia entrar naquele lugar, apenas o sumo sacerdote, e mesmo assim uma vez por ano, com muito temor, pelo risco de estar ali debaixo do peso da glória de Deus. Mas o que nós vemos aqui na eternidade, é que essa comunidade dos salvos, todos eles, não apenas alguns, mas todos eles, servem a Deus em seu santuário de dia e de noite. Por que motivo? Porque agora o tabernáculo não é um ambiente restrito. Agora, como nós lemos no texto, o próprio Deus estendeu sobre a grande multidão o seu tabernáculo. Todos eles agora morarão eternamente na casa de Deus. E por assim dizer, Deus e o seu povo vão agora morar eternamente debaixo do mesmo teto. E assim todos nós estaremos ali na presença de Deus, todos nós desfrutaremos a morada de Deus entre os salvos, e dessa forma todos nós seremos verdadeiros sacerdotes, servindo ao Senhor em seu santuário dia e noite. Já que hoje é o dia da reforma, não poderíamos deixar de lembrar de uma doutrina extremamente importante no século XVI, assim como é hoje também, a doutrina do sacerdócio universal dos santos. Ela nos ensina que aqueles que são povo de Deus, aqueles que foram alcançados por Cristo, todos eles têm acesso livre à presença de Deus. E nós não precisamos de mediadores humanos, nós não precisamos de medianeiros, nós não precisamos de instituições humanas que façam a ponte entre nós e Deus, porque o caminho já foi aberto, o acesso vivo, novo e vivo, que foi aberto para nós pelo sangue de Cristo. E o que nós vemos aqui nesse texto, na consumação, é o sacerdócio universal dos santos atingindo a sua forma mais plena. Porque de fato aqui nesse mundo nós já somos sacerdotes de Deus vivo, não apenas hoje, mas desde o Éden Deus constituiu os seus servos como sacerdotes em seu jardim santuário. E quando o povo peregrinava no deserto, Deus relembrou para eles que ele seria um reino de sacerdotes na terra. Mas, queridos, nós também precisamos reconhecer que por causa da nossa natureza pecaminosa e por causa das limitações do mundo caído à nossa volta, o sacerdócio que nós exercemos hoje, ele é parcial. Ainda que real, ele é parcial, ele é limitado pelas nossas circunstâncias terrenas. Mas haverá o dia em que Deus estenderá o seu tabernáculo sobre as nossas cabeças, e ali nós haveremos de servir a Deus, e de adorar a Deus da forma mais plena e da forma mais completa. E como resultado disso, diz o texto que nunca mais o povo de Deus terá fome,
Nunca mais o povo de Deus terá sede, nunca mais o povo de Deus será afligido pelo sol ou por qualquer calor abrasador. Imagine como essa promessa deve ter soado grandiosa aos ouvidos daquela comunidade do primeiro século que estavam sofrendo os horrores da peregrinação no deserto da tribulação. Imagine como eles devem ter se sentido reconfortados ao saber que o Senhor preparava para eles um lugar onde toda a forma de sofrimento seria eternamente eliminada. E a razão disso, é como diz no versículo 17, é que o Cordeiro que está no centro do trono, ele agora guiaria a sua igreja, ele guiaria o seu povo, como o seu pastor, às fontes de água viva. Essa é uma imagem muito bonita de Cristo, o Cordeiro pastor. No mundo dos homens, são pastores humanos que conduzem rebanho de ovelhas e cordeiros, mas na eternidade aqui a igreja é vista como conduzida pelo Cordeiro pastor. É o Cordeiro que pastoreará o seu povo por toda a eternidade. E dessa forma ele nos conduzirá às fontes de água viva. E não apenas isso, mas o texto termina dizendo também que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Queridos, que não percamos de vista essa visão do propósito para o qual Deus está conduzindo a história e do propósito bendito para o qual Deus está conduzindo a sua igreja. Pense como essa promessa era preciosa para aqueles cristãos do primeiro século que estavam sofrendo a tirania do Império Romano. Quantas vezes eles não devem ter chorado a cada vez que eles sofriam mais e mais perseguição? Quantas lágrimas eles não derramaram a cada vez que um membro da igreja perdia todos os seus bens, perdia todas as suas posses por perseguição religiosa, por se manter fiel à palavra de Cristo? Quanto aquela igreja do primeiro século não deve ter gemido na presença de Deus, chorando e soluçando cada vez que mais um líder da comunidade era preso e sentenciado à morte. Irmãos, tire por você, quantas vezes eu e você choramos na luta da nossa tribulação neste mundo. Quantas vezes eu e você não derramamos lágrimas na presença de Deus na luta contra a nossa natureza pecaminosa, na luta contra o assédio que o mundo exerce sobre nós e na luta contra as ciladas que Satanás arma contra o povo de Deus diariamente. Nós também choramos, irmãos, nós também gememos aqui nesse mundo, mas nós fazemos isso na certeza de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Um dia em que nós seremos plenamente consolados, um dia em que nós seremos conduzidos dia após dia pelo bom pastor, que apagará da nossa memória todos os horrores da tribulação, toda a escassez do deserto e nos conduzirá continuamente às fontes de água viva. Que não nos esqueçamos da igreja de Cristo da forma como Deus a vê. Que não nos esqueçamos de quem é a igreja de Cristo da forma como Deus a revelou. E que assim nós sejamos consolados, que assim nós sejamos encorajados e que assim nós também tributemos a Deus momento após momento, todo louvor e toda a glória. Que Ele nos abençoe. Amém.